Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E queremos aproveitar e saudar também, nós temos Manaim de Pedro do Rio. Não está aqui, mas também os irmãos de Pedro do Rio no Rio de Janeiro. Vidreira, também no Rio de Janeiro. E se esquecermos mais alguns aí, a paz do Senhor Jesus. Porque importa é que nós estejamos recebendo aquilo que vem do Senhor. Amém? Nosso assunto é palavra viva. Pedir para os irmãos, nós vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Eu vou ler, os irmãos mesmo assentados acompanharão. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aqui. Irmãos, quando nós falamos de palavra, nós temos de entender que para começarmos a mexer com a palavra, há alguns conceitos pré-definidos pelo Senhor e que não contestamos. A primeira coisa é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus para que servos cheios do Espírito Santo a escrevessem. Assim, não contestamos nada, ou seja, toda a palavra foi inspirada por Deus. Há um só autor na Bíblia. Quem é? Deus. Escritores, em torno de umas 40 pessoas, 40 servos o Senhor usou para que a Bíblia fosse escrita. Esses escritores que foram inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, para escrever a Bíblia, é chamado de agiógrafo. É um nome bonito, um nome grego bonito, para dizer, eles foram cheios do Espírito, inspirados para escrever a palavra. Tudo bem, algumas pessoas contestam isso. Não é o nosso caso. Por quê? Porque a palavra do Senhor é muito clara em nos dizer que toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Então, há versículos, há textos que falam, que mostram. Então, nós não discutimos, nós não argumentamos a respeito disso. A palavra nos fala, em 2 Pedro, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, está aqui 2 Pedro 1:21, 2 Timóteo 3:16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós estamos falando disso aqui, depois nós vamos falar disso aqui embaixo. Primeiro, não contestamos, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Não é a Bíblia contém a parte dela, tem uma parte dela que foi inspirada. Não é isso não, é toda. Isso é definido, isso não contestamos, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra, é isso que o Senhor assim nos ensina. Bom, o que eu faço agora com essa palavra inspirada? Aí nós entramos nessa segunda parte, que é o objetivo desta aula. Mostrar aos irmãos que só a inspiração em si é parte da bênção de Deus. Ter a Bíblia na mão é parte da bênção de Deus. Eu preciso agora da operação de Deus, da continuidade dessa operação de Deus, para que quê? Para que essa palavra seja proveitosa para a minha vida. Então eu preciso também, ao ler a Bíblia, eu preciso ser divinamente inspirado. O que é isso?
nós chamamos de revelação. Porque eu posso chegar e começar a interpretar a Bíblia conforme eu quero. E nós vemos que não é ruim, cada um interpreta conforme quiser. Você pode tirar muita coisa boa. Eu conheci um homem ímpio, terrivelmente ímpio, que todo dia ele abria, ele tinha um livrinho de provérbios de cabeceira dele, ele gostava daquilo. Ele não seguia aquele negócio não, mas ele gostava de ler os provérbios, né? E ele tentava aplicar da maneira dele lá, ímpio, não temia a Deus, mas gostava de ler e achava interessante, achava que deveria ensinar seus filhos aquilo ali. Ou seja, ele estava fazendo o quê? Ele estava interpretando a Bíblia conforme ele queria. Isso nós chamamos de razão. Leva alguém a alguma coisa? Pode até levar alguém a se comportar melhor, pode até levar alguém a entender melhor os outros, essas coisas que nós vemos aí, que a autoajuda aplica isso muito. Mas, com relação à bênção de Deus, como nos fala em 2 Timóteo, não alcançamos. Porque só alcançamos se nós tivermos o quê? A operação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então a Bíblia é inspirada, a palavra foi inspirada, mas eu preciso também do mesmo Espírito Santo que inspirou os servos a escrever. Eu preciso do mesmo Espírito Santo para alcançar o que o Senhor tem para mim. Porque se isso não acontecer, eu vou pegar a palavra que foi inspirada, foi escrita inspirada, e vou colocar no campo do meu interesse. E aí pode me levar para qualquer canto, menos para a presença de Deus. A isso nós chamamos de razão. Então nós temos de um lado a razão, de outro lado a revelação de Deus. O que o Senhor tem nos ensinado? Que a sua obra, que o Senhor tem compromisso, é com aquilo que Ele revela. A razão, o Senhor não tem compromisso. O Senhor não faz parte disso. Então nós vemos que a razão é limitada. Por quê? Porque se está baseada no homem é limitado. A razão depende do homem, depende da cultura, depende do recurso, depende se é mais inteligente, se é menos inteligente, depende se ele tem mais recurso, menos recurso, se ele é mais tolerante, menos tolerante. Mas toda vez que eu pego a palavra de Deus e coloco na minha razão, no meu entendimento, eu tirei aquilo que ela tem de melhor, que é alcançarmos a eternidade. Ou seja, no momento que eu coloquei na minha razão, eu tornei ela finita, eu tornei ela limitada. Por quê? Porque é o meu entendimento e não o entendimento de Deus. Então o Senhor tem nos dado essa compreensão. Se eu aplicar, se o irmão aplicar, a irmã quiser aplicar o seu entendimento, nós vamos ser tendenciosos, porque nós não conseguimos tirar o que tem dentro da gente. Se você pegar a Bíblia e começar a ler e entender, no momento que você passou por um momento muito triste, você vai achar tristeza, você vai escrever tristeza. Se você está cheio de rancor, você vai escrever. É a tendência do homem, não temos como fugir disso. Por isso, se a Bíblia for interpretada, pela razão humana, nós perdemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus revelar, aí nós vamos nos surpreender. Por quê? Porque nós vamos alcançar a eternidade. Nós vamos alcançar uma fonte que não para de jorrar, é infinita. Nós vamos alcançar a vida eterna. Nós vamos alcançar as maravilhas de Deus. Nós vamos alcançar a operação do Senhor. Nós vamos alcançar os recursos da graça. Nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus preparou para os seus servos. A escolha é nossa. Mas se nós estamos aqui, nós escolhemos o quê? A revelação. Nós queremos que o Senhor revele.
Nós queremos que o Senhor mostre. Não há coisa melhor do que em um momento, às vezes nós estamos na igreja, é muito bom e devemos sempre ir aos cultos. Nada substitui os cultos, nada. Não faça visita, não tenha reunião de trabalho. Se puder, vá para o culto, porque o corpo reunido, o pão partido, o Espírito Santo operando, é uma maravilha. Mas tem vezes que você está sozinho, às vezes sozinho em casa, na madrugada. Você pega a palavra, clama pelo sangue de Jesus e abre, que o Senhor fala ao seu coração. Nada substitui isso. Um dia eu estava essa semana conversando com a irmã, e ela disse: pastor, exatamente isso aqui que falamos. No meio da luta, Senhor, me dá uma palavra sobre esse assunto. E o Senhor vai em cima. A situação está terrível, mas a palavra do Senhor entra confortando, consolando. Não vemos solução, mas o Senhor prometendo. O Senhor, que coisa maravilhosa. Mas nós temos, antes de entrar mais no detalhe da palavra revelada, nós temos de tocar em um assunto, lembrar aos irmãos um assunto muito sério, que é com relação a como nós vamos lidar com a palavra revelada. Não é de qualquer maneira, porque nós vemos que lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, João viu o Senhor Jesus, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Como é que eu vou lidar com algo tão sério que é a palavra revelada? Nós temos de lidar com temor, com reverência. Nós temos de lidar com tremor. Não é de qualquer maneira que eu pego para ler a palavra. Nós temos, antes de entrar no assunto, nós temos de passar isso para os irmãos, que a palavra revelada, ela está nos fazendo relacionar diretamente com Deus. É o Senhor se referindo, se dirigindo a nós. E como é que nós vamos falar com esse Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos? Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, porque entrará o Senhor da guerra. Irmãos, nós temos de ter esse temor, nós temos de ter nos nossos corações esse entendimento. Nós vemos que é interessante, o povo judeu, ele não aceitou o Senhor Jesus, eles preferiram permanecer na razão, na interpretação humana. Nós não contestamos, o Senhor vai acertar os ponteiros com eles lá na grande tribulação, mas até hoje eles não falam o nome de Deus por temor. Até hoje, se um escritor, o copista, porque a Bíblia agora tem imprensa, mas era feita em cópias escritas, quando ele ia escrever o nome de Deus, sabe o que ele fazia? Ele saía, lavava a mão para voltar para escrever. E o que é isso? Nós precisamos, não é lavar a mão para ler a Bíblia, não é físico, é espiritual. Nós precisamos desse temor, nós temos de entender, a nossa posição é muito séria. Nós não estamos lidando com um amigo qualquer, amigo nosso que a gente brinca. Nós não estamos lidando com um parente, nós estamos lidando, embora o Senhor seja amigo, embora o Senhor nos faça seu parente em Cristo Jesus, nós estamos lidando com o Senhor da glória, nós estamos lidando com Deus Todo-Poderoso. Nós temos de ter temor no nosso coração. Quando nós pegamos a palavra do Senhor para ler, seja em qualquer momento, em qualquer lugar, o clamor pelo sangue de Jesus tem de se fazer em nós, e isso não de boca para fora, mas interiormente, porque a única forma que o Senhor nos aceita para lermos a sua palavra é debaixo do clamor. Porque quando o Senhor nos olha, Ele vai ver o sangue de Jesus, Ele vai ver a vida, Ele vai ver a luz, Ele vai ver o Espírito Santo de Deus. É isso que nos capacita para ler e alcançar a revelação do Senhor. Então, nós precisamos disso, desse entendimento.
Você pode ler a palavra do Senhor em qualquer lugar, aonde você puder, durante o dia, mas sempre esteja nesta posição para que o Senhor possa te abençoar. E após esse entendimento, nós temos de ter o quê? Uma disposição de ouvir e aceitar o que o Senhor quer. Não é o que nós queremos, não é o que eu achei. Não, mas olha, eu estou achando que isso, e aí você já saiu da revelação e entrou na interpretação humana. Aí o Espírito Santo, ele simplesmente não briga com ninguém, ele só se afasta. Mas quando nós começamos a aceitar o que o Senhor começa a revelar, nós temos acesso a esse Deus maravilhoso. O que isso significa? Nós temos acesso à sua onipresença, à sua onipotência, à sua onisciência. Nós temos acesso às operações relacionadas aos atributos de Deus. Então a palavra revelada é o que nos liga a esses atributos. O que nós estamos aqui buscando? Exatamente a operação desses atributos de Deus nas nossas vidas. Nós tivemos isso na escola dominical. Mas o que me acessa, o que me dá o acesso a isso, é a palavra revelada. Quando o servo está sendo usado na igreja ali, a trazer uma palavra, seja o pastor, seja ungido, seja numa visita, ali está sendo trazido, mas uma palavra revelada está sendo trazida. O que está acontecendo ali naquele local? Os atributos do Senhor. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está revelando, o Senhor está agindo naquilo que deixamos lá no nosso lar, no nosso trabalho. O Senhor está agindo a nosso favor. O Senhor está tirando a dificuldade. Ou seja, a graça de Deus, os recursos da graça que nos dão condições, e o Senhor operando os seus atributos, e o Senhor nos dando assim a condição de permanecermos fiéis a Ele. O que nós queremos? Nós queremos a cultura humana ou nós queremos o poder de Deus sobre nós? O que nós queremos? Nós queremos que Deus realize a sua vontade conforme Ele quer, ou nós queremos entrar por o caminho do que nós achamos, do que nós fazemos? E esse grupo aqui, cada um forma uma religião, se nós partirmos para nosso entendimento. Mas quando nós nos humilhamos e nos submetemos à revelação do Senhor, e eu chamo a atenção para isso, humildade para se submeter à revelação. Há um exemplo na Bíblia maravilhoso. Davi, quando quis construir a casa, uma casa para Deus, o profeta Natã, o Senhor nunca te proibiu nada, construa. Mas de noite o Senhor revelou ao profeta, dizendo: vai lá, diz a Davi, que se ele fizer eu não vou aceitar, e que seu filho é que vai construir. Dura palavra. Para Davi, que era um homem impulsivo, gostava de fazer as coisas de Deus, ele teve ali uma palavra dura. A revelação às vezes é amarga, não é isso? Amarga no sentido, um remédio que, bom, mas Senhor, né? Mas é isso, Senhor. Mas nós nos humilhamos. Davi se humilhou ali, e o Senhor completou a revelação dizendo: mas eu gostei da sua atitude. Você não vai fazer casa para mim, mas eu vou fazer casa eterna para você. Porque quando nós nos humilhamos, a revelação do Senhor, o Senhor transborda a sua graça sobre nós, e nós somos ligados à eternidade, à vida eterna. E foi exatamente isso que o Senhor fez ali com Davi. Mas ele se humilhou. A revelação, ela é soberana, ela governa. A palavra revelada não tem nada maior do que ela sobre nós, porque é ela que nos dirige a alcançar os objetivos de Deus, a alcançar as maravilhas do Senhor. E o que? O homem, ele é confrontado com a palavra. Quando nós entramos para a razão, nós vamos aprender que há tempo para todas as coisas. Novidade, né? Está lá na Bíblia.
Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de quê? Plantar e colher. De brigar e ficar em paz. Tudo bem, a gente aprende, que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa. Mas quando eu sou levado pelo Espírito Santo a alcançar a palavra revelada, eu saio da minha razão, eu saio do juízo, porque isso é bonito, mas é um juízo. Nascer, morrer, plantar, colher, rir, chorar, há um juízo. Como é que eu consigo me livrar deste juízo? Aí é interessante que só a palavra de Deus nos faz desfrutar o livramento do juízo. Porque a palavra do Senhor nos faz entender que eu posso nascer e não morrer, porque eu tenho vida eterna. Que eu posso plantar e vou colher. Por quê? Porque o fruto é o fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque em Cristo Jesus nós vamos sorrir, ou seja, nós vamos nos alegrar. Embora possa passar por momentos difíceis, mas a palavra de Deus me leva ao livramento. A palavra revelada do Senhor me faz alcançar aquilo que eu não alcançaria de jeito nenhum. O juízo fica na razão e a bênção vai, e na revelação do Senhor eu alcanço. Só a palavra do Senhor, o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, um exemplo. Já teve a experiência de você chegar, pode ser um culto, um momento, você clamar ao Senhor e o sangue de Jesus tem poder, Senhor. E você sentir o Senhor tirando o peso. Você sentir o Senhor tendo misericórdia. Você sente a graça do Senhor. Você sente a libertação. Não porque temos mérito, não temos mérito nenhum, mas você sente o Senhor operando. Aleluias, o sangue de Jesus tem poder. Quem me ensina isso? Não é só ensina, quem me faz alcançar isso. Porque o ensino pode ser até humano, mas o alcançar é na revelação de Deus. Mas o ensino revelado me faz viver uma glória maravilhosa do Senhor na minha vida. Na interpretação do homem na palavra de Deus, ela é temporal, é o cronos. Eu não consigo sair disso. É uma ação que vem por um tempo. É bonito, a palavra é linda, é interessante. É como nós, se estivéssemos diante de um grande oceano e olhasse assim, e na interpretação humana, olha que maravilha, olha que praia. Você está lá longe, né? Que praia linda, olha os coqueiros, né? Tem coco, deve ter água, mas você não chega perto. Olha os peixes pulando, né? Que água cristalina. E você babando de longe, porque você não está usufruindo de nada disso. Você está longe. Isso é a palavra na razão. Nos deslumbra algo maravilhoso, mas não nos faz alcançar. Mas a palavra na revelação, ela nos faz mergulhar nesse oceano, nos faz participar da água da vida, nos faz participar das belezas espirituais que o Senhor tem preparado, nos faz alcançar. Você não fica de longe não, você mergulha. Ela faz parte de você, melhor ainda, você faz parte dela. Porque quando o Senhor Jesus nos faz membro do seu corpo, como Paulo fala a respeito disso, e o Senhor fala, esse é o meu corpo que é dado por vós, nós vemos que em Cristo Jesus, a palavra, nós fazemos parte da palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Então é a bênção. Nós vamos fazer parte da operação maravilhosa, porque agora o testemunho dessa palavra na tua vida, você vai dar esse testemunho, você vai ser dirigido, você vai ser governado. Agora não mais vivo eu, mas a palavra me dirige. Paulo escreveu, mas Cristo vive em mim.
Mas como fazemos isso? Quem nos faz alcançar isso? É exatamente a palavra. Irmão, nós não somos melhores que ninguém. Ninguém acha que aqui só tem gente boa. Todo mundo é gente boa, né? Mas nós nos conhecemos e sabemos quem somos, né? Tira o Espírito Santo de Deus, tu vai ver a confusão que vai dar aqui. Não tem aqui melhor pregador. Não porque é um pregador eloquente, ele sabe usar ali. Tem não. Eu lembro do pastor Jairo. Pastor Jairo era o exemplo do que isso aí. Uma vez eu era um diácono numa igreja, o pastor Jairo chegou, leu o texto, fechou a Bíblia, disse assim: vocês entenderam? Falou 3 vezes: vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Quem entendeu, levanta a mão para aceitar Jesus. Rapaz, um monte de gente levantou a mão. Falei: se eu vou fazer isso, não dá certo. Mas ele fez pela revelação. A palavra é ela que é eloquente, é ela que é poderosa, é ela que toca no coração, é ela que opera, constrange o homem, é ela que visita. Não precisa gritar, não precisa empolgar, não precisa fazer jogo de cena. Tem técnica. Sabia que tem técnica para movimentar a população? Uma vez um diácono nosso, trazendo uma mensagem da igreja, domingo de manhã, não tinha escola dominical, nem satélite. Esses mosquitinhos, drosófilazinha, né? Ele abriu demais a boca, o mosquitinho, tchum, e ele engasgou. Aí ele ficou, e não saía nada. Aí uma irmãzinha começou a chorar aqui, a outra começou a chorar lá. Ela não sabia que tinha entrado mosquito, né? Ele também não entendeu nada, ele ficou olhando o que aconteceu. Depois ele me procurou, falei: sabe o que você fez? Você colocou em prática, sem querer, uma técnica de emocionar o povo, que é a pessoa engasga. É isso que queremos? Você pode conseguir isso no teatro, no cinema, qualquer peça aí, qualquer negócio. Nós queremos que o Senhor nos emocione, nós queremos que o Senhor nos visite, porque a emoção que o Senhor operar em nós, através da sua palavra revelada, ela não passa. Nós vamos sair do culto e aquilo vai estar ardendo no nosso coração, visitando as nossas vidas, e é essa a bênção que o Senhor tem para nós. A interpretação da palavra, ela é limitada, ela é temporal, ela desloca o homem do centro da vontade de Deus. Você sabia que Deus tem o centro da sua vontade e só alcanço isso pela revelação da palavra? Mas quando eu entro pela minha razão, eu tiro o foco, eu saio do centro da vontade de Deus. Eu vou alcançar qualquer negócio, menos vida eterna. Porque o centro da vontade de Deus é vida eterna. E é isso que o Senhor tem para nós. Nós queremos o quê? Nós queremos vida eterna. A palavra do Senhor nos fala, João 3,31. Vamos ler? João 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos nós. Então o que nós queremos? Primeiro nós temos de ver o seguinte, João 1,3. Agora vamos a João 1,3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O Senhor Jesus, né? E sem ela nada do que foi feito se fez. Então o Senhor Jesus fez todas as coisas. Apocalipse 19:13 diz assim: e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então Jesus veio da onde? Veio da terra ou veio de cima? Veio de cima. E o que nos diz João 3,31? Repetindo, aquele que vem de cima é sobre todos. Então a palavra revelada, ela é sobre todos, não é isso? Vem da eternidade e nos traz o conhecimento da eternidade.
Aquele que é gerado da terra, ele fala das coisas da terra. Não estou dizendo que as coisas da terra não sejam boas. Não, você pode aprender muita coisa, mas vai ficar por aqui com tudo isso. Você pode aprender autoajuda, né? Então, técnica de autoajuda não vai te levar para o céu. Mas não faz mal a ninguém, é pecado? Não. Você todo dia acorda, olha no espelho e diga assim, com aquela cara amarrotada, antes de lavar, de tirar as remelinhas, tudo aquilo, pentear cabelo, você é a pessoa mais linda do mundo. É uma mentira, mas isso é autoajuda. Fala 5 vezes, você vai sair dali achando que é. Isso aí é técnica de autoajuda. É pecado? É pecado não, é mentira, né? Mas mentira é pecado, né? Teologia. Teologia é estudo de Deus pela razão humana. A própria definição, o nome teologia surgiu antes do cristianismo, antes do Senhor Jesus. É uma palavra grega. É estudar Deus pelas ferramentas humanas. Mas o que diz João 3,31? O que é da terra, lida das coisas da terra. Como é que você vai lidar das coisas de Deus com a razão humana? Como é que você vai alcançar alguma coisa? Filosofia. Filosofia interessante. Filosofia é uma maneira de viver. É uma maneira de viver. Você pode estabelecer uma filosofia de vida. É boa ou ruim, é problema seu. Pode ser boa. Se for boa, muita gente pode querer seguir você. E aí? Tudo bem. Vai para o céu? Não, não vai para o céu. Mas é pecado? Não é pecado. Mas o que nós queremos? Ficar repetindo palavras no meio da manhã por vidro e olhando a cara da gente? Ou nós queremos a operação do Senhor nas nossas vidas? Ou nós queremos a revelação do Senhor? Nós queremos a revelação. Nós queremos que o Senhor nos dê acesso ao seu trono da graça. Então nós vemos alguma coisa, passa o quadro aqui, nós vemos algumas coisas interessantes. A revelação, ela é dinâmica, eternamente dinâmica, porque há uma outra expressão, é uma fonte de água viva. Sabe o que é fonte de água viva? É aquela fonte que não para, coisa nova. Você experimentou, tem algo novo a mais. Experimentou, tem algo novo a mais. Experimentou, tem mais outro. Então é a dinâmica da revelação do Senhor. Sempre o Senhor tem algo especial. Ela cria a história, não é a história que cria a revelação. Nós vemos isso, a salvação, a história da salvação foi criada pela revelação de Deus. E até a história do homem. Nós vemos no livro de Daniel, quando o Senhor mostrou o sonho a Daniel, das nações, a estátua. Antes de acontecer, o Senhor revelou. Então a revelação cria a história. É ela que vem nos concedendo a bênção, a graça, a misericórdia. Ela é associada a seu autor, a seu ator. Quem é o ator principal? É o Senhor. O Senhor, Ele não tem compromisso com a nossa cultura. O Senhor tem compromisso com a sua palavra revelada. Então, o Senhor, Ele age quando nós alcançamos essa palavra revelada, quando deixamos o Espírito Santo do Senhor guiar nossas vidas. E Ele nos faz parte dessa bênção também. Porque quando Ele começa a dirigir as nossas vidas, nós começamos a fazer parte dessa operação maravilhosa de Deus. Outra coisa, cria uma relação de dependência. Eu não saberia caminhar sem Ti, Senhor. É a letra de um hino. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Senhor, não me rejeites, porque eu não tenho para onde ir, diz o salmista. Senhor, tenha misericórdia. Então nós ficamos dependentes, mas é bom porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. O que me separará do amor de Deus? Você pode estar aonde for, o Senhor vai poder visitar o seu coração, você vai poder contar com o Senhor.
Não tem lugar que você possa estar, que o Senhor não possa te alcançar. A onisciência, a onipresença, a onipotência do Senhor. Rasga o tempo para revelar a misericórdia do Senhor. Sabe o que é isso? É o Senhor que nos leva a viver o Cronos, aliás o Kairos. Sabe a diferença do tempo do homem, o Cronos, que é uma palavra grega para o tempo do homem, que é esse tempo que nós vivemos, e o Kairos é o tempo de Deus. A palavra revelada me leva a viver esta bênção e me leva a alcançar a misericórdia do Senhor, alcançar Jesus que está em toda a palavra. E aí eu vou alcançar Jesus como o pão da vida quando eu estiver fraco. Senhor, eu não tenho mais força. Às vezes nós estávamos aqui orando por um companheiro, um pastor que está muito enfermo. Ele dizia, eu não tenho mais força. E o Senhor dava um sinal que o alimentava e dizia, vai caminhar mais um trecho, mas botava um anjo ao lado dele ali, ó. Que coisa maravilhosa. Nós temos assim, comunhão com o Senhor, o mistério. A palavra revelada, ela tem um mistério. Qual é o nome desse mistério? Jesus. Ela fala de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, o que o Senhor fala? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Aí, primeiro dia o Senhor criou luz. Quem é a luz? Jesus. Aí nós vemos que o Senhor curou no sábado. Mas a palavra sábado é descanso. Aí o Senhor diz assim, vinde a mim vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave, e em descanso encontrareis. Então eu sirvo a Senhor, na revelação eu tenho todos os dias descanso. Na letra, na razão humana, aí a pessoa lê e entende que é só um dia da semana. Então ele descansa um dia, mas nós descansamos 7. Isso é até perigoso no Brasil, né? 7-1 é um negócio que ficou difícil, né? Naquele dia ninguém descansou. Só quando foi para a igreja pedir misericórdia ao Senhor. Mas é a verdade. A revelação do Senhor me faz alcançar esse mistério que está entre o céu e a terra, que é o Senhor Jesus. Não tem outra coisa. A descoberta de um conteúdo profético está ligado à natureza infinita e absoluta de Deus. Irmãos, não tem medida. Sabe o que é isso? O que você precisa? Se eu não sabe, eu também não sei o que eu preciso, mas Deus sabe. E o Senhor tem para nos dar. Coloca o homem como ator da vontade de Deus. Você passa a ser parte do centro da vontade do Senhor. Quando você vive a revelação, vive o centro ali da vontade de Deus, o Senhor te dá essa bênção. Colocar o homem como ator, veja bem, Salmo 62:11. Olha só o que diz esse livro de Salmo, esse versículo, Salmo 62:11, diz assim: dá-nos auxílio e angústia, porque vão é o socorro do homem. O que acontece? É o Senhor visitando, operando e nos dando o alcance na hora da angústia, porque o socorro vem dele. A manifestação que Deus faz de si mesmo, a revelação, a palavra revelada é exatamente isso. É Deus mostrando Ele mesmo para nós. Quem é Deus? Não há quem saiba mais de Deus do que o Espírito Santo. Quer conhecer Deus? Deixe o Senhor te encher com o seu Espírito. Ele vai te mostrar coisas maravilhosas. Vai te mostrar coisas que ainda não foram escritas. Aproveita, escreve e passa para a gente.
a revelação, porque é isso que é. Crie uma relação de verdade, porque Jesus não age, Deus não age na mentira. Toda a palavra é verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa relação de Deus é um compromisso de verdade. Passa aqui. A palavra de Deus é viva. Por quê? Porque a origem é eterna. Não é porque o autor está vivo. Tem muito autor que escreveu e ainda não morreu. Então a palavra dele também é viva? Não. A palavra de Deus é viva porque a origem é a eternidade. É eficaz porque cumpre um propósito. É diferente de eficiente, é eficaz. Toda vez que o Senhor fala, algo acontece. Algo é realizado. É penetrante. Nunca homem algum falou assim. Foi o que falaram a respeito do Senhor Jesus. Porque vai lá nas juntas e medulas, né? Como espada aguda, a inspiração e a revelação, tirando o que é o poético do homem e colocando o que é revelado. O que é alma e espírito? Separando alma e espírito, né? A alma, né? É o pneuma, como falava o grego. Juntas e medulas, corpo. A junta fala de corpo, a medula é onde o sangue é gerado. Então a palavra revelada, ela me dá corpo e me gera vida, que é o sangue. Irmão, se nós formos entrar por aí, nós vamos ficar maravilhados, porque o Senhor... Já estou no meu limite de tempo? Estou quase. Toda a operação de Deus está na obra redentora. Lembra do universo redentor e o universo criador? O universo criador é nosso. O universo redentor é onde Deus habita. E quem me liga, já que nós estamos no universo criador, quem me liga ao universo redentor? É a palavra revelada. Não é à toa que o Senhor Jesus é o caminho, porque é Ele que me liga. Toda a ação de Deus é revelar Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nesse seminário? Querendo aprender mais sobre Jesus. Todas as aulas, tudo que o Senhor aqui nos ensina tem esse objetivo, revelar esse mistério, o Senhor Jesus. Tudo se torna possível quando nós estamos debaixo da revelação do Senhor. Tudo, desde que seja a vontade de Deus. E aí a operação maravilhosa, quando o Senhor realiza assim a sua vontade. Só a palavra revelada nos dá acesso a Deus. Ela realiza o encontro da natureza finita nossa com a natureza infinita de Deus. Irmãos, encerrando aqui, quando Pedro ali e os discípulos foram indagados pelo Senhor, e o Senhor disse assim: e vós, quereis sair? Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha dado um discurso muito duro: minha carne é comida, meu sangue é bebida. Aí quem entendeu a palavra na razão, se afastou de Jesus. Que esse cara está doido, vamos embora daqui. Inclusive alguns discípulos. E aí Jesus virou para os discípulos mais íntimos e disse: e vós, quereis ir também? O que Pedro respondeu? Para onde nós vamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, para onde nós vamos? A revelação, ela nos dá acesso à luz. Se andarmos na luz, como na luz Ele está. E a razão é o argumento, é o som. Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Jó escreveu: antes eu te conhecia de ouvir falar, som, mas agora eu te vejo com meus olhos. E ele se prostrou diante do Senhor. A diferença do som, o som fala da
obra criadora. O som fala daquilo que sai da boca do homem, dos argumentos humanos, mas a luz, ela vem da obra redentora de Deus. Para onde iremos nós? Você quer ir para onde? Você quer ir para a razão? Você quer ir para o argumento? Ou você quer ir permanecer na revelação? Tu tens palavra de vida eterna. Pedro ali se humilhou. Ele também não gostou daquele discurso, com certeza não gostou daquele discurso. Mas ele se submeteu ao Senhor. E lá adiante, na ceia, esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue, bebei. Lá na ceia, ele entendeu o que era comer da carne e beber do sangue. O Senhor estava falando de participar do seu corpo. O Senhor está falando da igreja. O Senhor está falando de uma vida maravilhosa, vida eterna em Cristo Jesus. Mas foi duro abaixar a cabeça e dizer, não sei como ele fez isso, né? Mas, Senhor, onde nós vamos? Tu tens palavra de vida eterna. Eu não estou entendendo nada, mas tu tens palavra de vida eterna. Você quer ir para onde? Escolhe. A liberdade o Senhor nos dá. Vem sobre mim, Espírito de Deus. Escolhe. Se você quer o Senhor, pede mais do seu Espírito Santo. Deixe o Senhor te renovar.